A mensagem que nunca deveria ter lido. Capítulo 1. A primeira mensagem. Sou Everton, tenho 15 anos e, como qualquer adolescente, vivo uma rotina bem comum. Sexta-feira à noite. Era sempre o melhor dia da semana pra mim. Nada de escola, nada de dever de casa, só videogame e risadas com os caras. Eu, Lucas, Matheus e Rafa estávamos imersos em mais uma partida. O som das explosões virtuais preenchendo o meu quarto escuro. A única luz vinha da tela da TV, e claro, do brilho laranja suave do abajur que minha mãe insistiu em deixar ali, para não cansar os olhos. Estava na última missão, jogando como se fosse a coisa mais séria do mundo, quando meu celular vibrou em cima da cama. Na hora, ignorei. Tava ocupado demais para parar. Mas aí veio outro, bzzz. E mais outro. Eu revirei os olhos, achando que era alguma notificação de rede social, e estiquei o braço sem tirar os olhos da TV. Caramba, peraí, rapaziada. Pausei o jogo, meio irritado com a interrupção, mas sem dar muita bola. Peguei o celular e destravei a tela. A primeira coisa que vi foi uma notificação de mensagem. Até aí, nada demais. Vivo recebendo mensagens aleatórias, ainda mais depois que criei uma conta nova no Instagram. Só que essa era diferente. Era um número que eu não reconhecia. Não tinha foto nem nome, só um mais 55, seguido de vários dígitos. Abri a mensagem, esperando algo tipo: ei, quer ganhar dinheiro rápido, mas o que vi me fez travar na hora. Eu sei o que você fez. Por um segundo minha mente congelou. Era tipo quando você acorda de um pesadelo e demora alguns segundos para perceber que tá tudo bem. Que porra é essa? Pensei, encarando a tela. A mensagem era curta, seca, sem emoticons, sem nada que denunciasse que era só uma brincadeira. Tudo certo aí, Everton? Perguntou Lucas, me tirando do transe. Ah, nada. É só uma mensagem estranha aqui. Respondi sem pensar muito, já dando um sorrisinho e digitando de volta: hahaha, boa piada, quem é? Mandei e bloqueei o celular de novo, voltando pro jogo. Mano, vamos voltar logo. Tô quase ganhando. Rafa estava impaciente, como sempre. Despausamos e continuamos jogando, mas dessa vez, eu não conseguia me concentrar. Eu sei o que você fez, ecoava na minha cabeça como um mosquito chato que você não consegue espantar. No fundo, eu sabia que era alguma pegadinha. Tinha que ser, né? Mas algo na forma como a mensagem apareceu, o tom parecia esquisito. Não fazia sentido. Eu continuei jogando, tentando me focar. As explosões na tela, as vozes dos caras rindo, tudo se misturava, mas a sensação incômoda não ia embora. Foi quando o celular vibrou de novo. Dessa vez, era impossível ignorar. Parei de novo, um pouco hesitante dessa vez. Os caras reclamaram, mas eu nem dei bola. Peguei o celular, já com aquele nó no estômago. Desbloqueei a tela, e lá estava outra mensagem do mesmo número desconhecido. Está mais perto do que você pensa. Tá de brincadeira comigo. Murmurei baixinho enquanto olhava para o telefone, o coração batendo um pouco mais rápido. Quem quer que fosse, estava insistindo. Agora não parecia mais uma piada boba. Mais perto do que você pensa. O que diabos isso significava? Lucas se virou para mim de novo, percebendo que eu estava calado por tempo demais. E aí, velho? Tá tudo bem mesmo? Só uma mensagem estranha. Alguém tá querendo zoar comigo, eu acho. Matheus deu uma risada, sem tirar os olhos da tela. Ah, velho, relaxa. Deve ser alguma né da escola querendo te trollar. Murmurei, mas não estava convencido. Algo não estava certo. Eu comecei a rolar pela lista de contatos na minha cabeça, tentando lembrar de quem poderia estar por trás daquilo. Era algum amigo? Alguém que conhecia algo sobre mim, talvez. Mas nada fazia sentido. Por que alguém mandaria algo assim, do nada? Olhei ao redor do meu quarto, tentando afastar a sensação esquisita que tinha se instalado no meu peito. Era só um quarto comum, com pôsteres de bandas na parede, uma pilha de roupas no canto e minha mochila largada no chão. Nada de estranho, mas a sensação não ia embora. Desliguei o celular, enfiei no bolso e voltei ao jogo. Pelo menos, era o que eu tentei fazer. Meu dedo apertou os botões do controle, mas minha mente estava longe dali. Tudo parecia mais quieto do que deveria, como se o som do jogo tivesse diminuído, mesmo que o volume estivesse no máximo. Eu podia ouvir minha respiração, o barulho baixo do vento lá fora, o farfalhar das árvores, e no fundo, algo que me dizia que essa história ainda estava longe de acabar. Mais uma vez, o celular vibrou. Não sei porquê, mas dessa vez, o som foi mais alto, mais insistente, como se tivesse me chamado. Putz, Everton, tu vai parar o jogo de novo, mano. Rafa não se aguentou. Eu ignorei. Peguei o celular mais uma vez, meu dedo trêmulo na tela, e abri a mensagem. O que lhe me gelou a espinha. Você não deveria ter feito aquilo. Ok, agora era oficial. Eu estava completamente perturbado. Aquilo o quê? Eu nunca tinha feito nada demais na vida. Nem para brincar no sinal vermelho eu tinha coragem.
quem dirá fazer algo que alguém pudesse usar contra mim. Eu comecei a me mexer na cama, inquieto, e os caras perceberam. Mano, se concentra, senão, a gente vai perder. Matheus me lançou um olhar irritado, mas eu nem liguei. É sério, velho, essa merda tá estranha. Eu me levantei da cama, andando de um lado pro outro no quarto. Não conseguia mais ficar parado. Aquele maldito número, aquelas palavras repetindo na minha cabeça. Eu sei o que você fez. Está mais perto do que você pensa. Você não deveria ter feito aquilo. Tudo parecia irreal, mas ao mesmo tempo, tão palpável. Eu não sabia mais se estava lidando com um trote ou com algo realmente perigoso. Tá bom. Relaxa aí, Sherlock. Lucas riu, mas quando me olhou percebeu que eu não estava no clima. Cara, se fosse comigo, eu já ia direto no Zap e ia perguntar quem é. Resolve-a fácil. Eu pensei na sugestão por um segundo. Mas e se quem estivesse por trás disso não quisesse resolver? E se fosse algo maior do que isso? Decidi não responder mais nada naquela hora. Apaguei as mensagens, bloqueei o número e desliguei o celular. Quem quer que fosse, se fosse realmente importante, ia ter que aparecer de outra forma. Mas eu sabia, no fundo, que não era o fim. Algo estava prestes a acontecer. O jogo acabou. Os caras foram embora, me deixando sozinho no meu quarto escuro. O silêncio que ficou para trás era ensurdecedor. Eu me joguei na cama, o celular na mão, esperando qualquer sinal de que o pesadelo tinha acabado. Mas o sono não veio fácil. Passei a noite inteira acordado, o medo crescendo a cada minuto de escuridão. Sabia que aquilo não ia parar ali. Sabia que estava só começando. Capítulo 2: Brincadeira ou ameaça? O barulho do despertador me arrancou dos pensamentos que ainda giravam ao redor daquelas mensagens estranhas. O som irritante era como se estivesse martelando na minha cabeça, e minha primeira reação foi socar o botão de soneca com força, na esperança de uns minutinhos a mais de paz. Mas claro, a paz não duraria muito. Levantei e joguei um pouco de água no rosto, tentando afastar a sensação esquisita que ainda me cercava desde a noite passada. Olhei para o espelho e vi o reflexo de alguém que não dormiu quase nada. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Fiquei ali parado por alguns segundos, encarando a mim mesmo. Você não deveria ter feito aquilo. Essas palavras me assombraram a noite toda. Eu fiquei rolando na cama, revivendo cada segundo do dia, tentando encontrar algum sentido. Mas eu não tinha feito nada. Nada. Então, por que aquilo parecia tão familiar? Eu me vesti rápido, peguei minha mochila e saí de casa. O dia estava como qualquer outro. Solzinho fraco de manhã, pássaros cantando, crianças correndo pro colégio. A vida continuava normal para todo mundo, menos para mim. No caminho, decidi abrir o celular para checar se tinha alguma coisa nova. Nada, nenhuma mensagem. Bom, isso era um alívio. De repente, tudo aquilo poderia ter sido só uma brincadeira de alguém desocupado, só para me ver surtando. Eu ri sozinho. Caramba, eu tô sendo idiota, pensei. Mas quando cheguei à escola, a sensação esquisita voltou. Parecia que alguém estava me observando. Sabe quando você sente aquele arrepio nas costas? Como se tivesse alguém logo atrás de você. Mas quando você olha, não tem ninguém. Era isso. Na aula, o celular continuava mudo. Tudo estava normal. Matheus e Rafa estavam na mesma vibe de sempre, zoando um ao outro sobre alguma coisa idiota. Lucas chegou mais tarde, com aquela cara de quem nem queria estar ali. O professor falou alguma coisa sobre prova na semana seguinte, mas eu mal consegui prestar atenção. Foi no intervalo que a coisa piorou. Nós estávamos todos juntos, sentados na mesa do refeitório, conversando sobre a partida de ontem. Matheus estava animado, falando que a gente devia fazer outra maratona de games no fim de semana. Você tá dentro, Everton? Ele perguntou, dando uma mordida no sanduíche. Eu ia responder, mas o celular vibrou no meu bolso. Senti aquele friozinho na barriga de novo. Peguei o telefone esperando qualquer coisa, e claro, lá estava mais uma mensagem. Não adianta correr. Meu coração acelerou na hora. Eu encarei a tela por uns segundos, o som ao redor parecia desaparecer. Só aquelas palavras ecoando na minha cabeça. E aí, o que foi? Lucas perguntou me cutucando. Mano, você tá pálido. Ah, é só mais uma daquelas mensagens, eu disse meio sem graça. Mensagem? Que mensagem? Rafa se inclinou na minha direção, curioso. Eu mostrei a tela. Todos eles se amontoaram ao meu redor, olhando a mensagem. Caraca, velho, que sinistro. Matheus soltou uma risadinha nervosa. Deixa eu ver o número, Lucas disse, pegando o celular da minha mão. Ele olhou por um segundo e franziu o senho. Quem é esse? Não faço ideia. Começou sexta. Rafa riu alto. Ah, mano, isso é com certeza alguém tirando onda com a sua cara. Talvez o João, ele vive inventando essas zoeiras. Eu pensei nisso também, eu admiti, tentando parecer despreocupado. Mas sei lá, isso tá meio esquisito. Esquisito nada, cara. Você tá sendo paranoico.
Mateus deu de ombros, enquanto mordia outro pedaço do sanduíche. Lucas ainda olhava o celular, pensativo. Ele me devolveu o telefone e balançou a cabeça. Não acho que seja nada, mas se continuar, bloqueia o número. Fim de papo. A risada dos caras não ajudava. Na verdade, só me fazia sentir mais idiota por estar tão preocupado. Eu queria acreditar que eles estavam certos, que era só uma pegadinha de mau gosto. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples assim. Voltamos para a aula. Eu tentei focar, de verdade. O professor estava explicando algum conceito de matemática que eu sabia que ia cair na prova, mas não entrava nada na minha cabeça. Tudo o que eu conseguia pensar era naquela mensagem. Não adianta correr. Rodei a frase na mente várias vezes. Correr do quê? De quem? De repente, mais uma vibração. Aquele som parecia mais alto do que deveria. Peguei o celular rápido, já sentindo o frio subir pela minha espinha. Mais uma mensagem. Você acha que pode fugir? Meu corpo gelou. Quem quer que fosse sabia que eu estava com medo. Sabia que estava mexendo comigo. Olhei ao redor, me perguntando se alguém estava me observando naquele exato momento. Tinha alguém na sala rindo da minha cara, ou talvez lá fora, esperando o momento certo. Levantei a mão. Posso ir ao banheiro? Minha voz saiu mais fina do que eu gostaria. O professor assentiu e eu saí rápido da sala, o celular ainda tremendo na minha mão. Fui direto pro banheiro. Precisava respirar, pensar. Quem diabos estaria fazendo isso? Enquanto lavava o rosto, tentei me acalmar. É só uma brincadeira, repeti pra mim mesmo. Só uma brincadeira estúpida. Mas o medo não ia embora. Era como se alguma coisa estivesse espreitando na sombra, esperando eu baixar a guarda. Quando eu estava saindo do banheiro, o celular vibrou de novo. O som parecia ecoar nas paredes. O coração disparou. Peguei o telefone de novo e lá estava mais uma mensagem. Você lembra agora? Lembrar de quê? Essa frase me pegou de jeito. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. O que eu tinha que lembrar? Tentei vasculhar minha mente, mas não vinha nada. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando afastar a sensação sufocante. Mas aí, uma imagem veio. Só um flash, algo meio nebuloso, como uma lembrança de um sonho. Uma luz forte, gritos ao longe, e depois, nada. Abri os olhos de repente, respirando fundo. O que foi isso? Eu me apoiei na parede do corredor, tentando entender o que estava acontecendo. A imagem tinha sido tão rápida e confusa que eu não sabia se era uma lembrança real, ou só minha mente pregando uma peça em mim. Mas ela me deixou agoniado. Tinha algo ali, alguma coisa enterrada bem fundo, e quem quer que estivesse mandando essas mensagens sabia disso. Voltei para a sala, mas a cabeça estava em outro lugar. Eu queria entender, mas ao mesmo tempo estava apavorado com o que poderia descobrir. Quando o sinal finalmente tocou, eu saí da escola apressado. Fui direto para casa sem falar com ninguém. Naquela noite, tentei de novo apagar o número, bloquear as mensagens, mas nada parecia funcionar. Eu estava preso em um jogo que eu não sabia as regras. Pior ainda, não sabia o que tinha feito para estar nele. Capítulo 3 dos Pequenos Sinais. Era só mais uma tarde comum, ou pelo menos eu queria acreditar que fosse. Cheguei em casa, larguei a mochila na sala e fui direto para a cozinha. Estava sozinho, como sempre. Minha mãe trabalhava até tarde e meu pai, bem, ele já não estava por aqui fazia um tempo. A casa parecia mais silenciosa que o normal, mas eu tentei ignorar, achando que era só a minha cabeça fazendo drama. Não adianta correr. Aquela mensagem ainda rondava minha mente, meio como um eco que se recusava a desaparecer. Até mostrei pros caras ontem e, claro, a reação foi a de sempre risadas. Eles acharam que era alguém tirando onda com a minha cara, e eu até tentei concordar. Mas agora, sozinho em casa, era mais difícil de acreditar nisso. Abri a geladeira, peguei um suco qualquer e fui pro meu quarto. Eu precisava me distrair. Só que aí, de novo, quando chego no corredor, noto uma coisa estranha. A porta do meu quarto estava entreaberta. Eu tenho certeza que deixei fechada quando saí de manhã. Que porra é essa? Murmurei pra mim mesmo, o coração já acelerando de leve. Entrei devagar, abrindo a porta com cuidado, como se estivesse esperando ver alguém ali dentro. Nada, tudo no mesmo lugar. Minha cama desarrumada, a bagunça de roupas no chão e a pilha de cadernos que eu nunca usava na escrivaninha. Mas alguma coisa parecia errada, mesmo assim. Olhei em volta sem saber exatamente o que estava procurando, até que decidi deixar pra lá. Talvez eu estivesse apenas cansado. Coloquei o celular no carregador e me joguei na cama, tentando forçar meu cérebro a relaxar. O suco já estava quente na minha mão, e eu mal tinha dado 2 goles. Peguei o controle do videogame, liguei o console e tentei me perder numa partida. Funcionou, por alguns minutos. Trim. O som do celular vibrando cortou o ar. Arrepiei na hora, o suco quase escorregando da minha mão. Olhei pro visor. Uma nova mensagem.
está mais perto do que você pensa. Não, não de novo. Sentei na cama com a sensação de que o mundo estava fechando ao meu redor. Quem era essa pessoa? O que ela sabia? O que ela queria de mim? Joguei o celular na cama, nervoso, mas a curiosidade, ou talvez o medo, me fez pegar o aparelho de volta. Fiquei encarando a tela, pensando em responder ou não. Minhas mãos estavam suando. Tá, beleza, quem é você? O que você quer? Escrevi, sentindo meu coração bater rápido enquanto pressionava enviar. Nada, nenhuma resposta imediata. Levantei da cama nervoso, andando de um lado para o outro no quarto. E então, ouvi um barulho leve, quase imperceptível vindo lá de baixo, perto da sala. Parecia uma porta se mexendo. Arregalei os olhos, o coração disparando de vez. De novo, uma coisa que eu sabia que tinha feito, tinha trancado a porta da frente quando cheguei. Talvez tenha sido o vento, ou eu esqueci, tentei me convencer. Mas agora eu estava com a respiração pesada. Não era normal. Nada estava normal. Saí do quarto devagar, pé ante pé, como se estivesse em um desses filmes de terror que a gente sabe que o protagonista vai fazer a escolha errada. Desce as escadas o mais silenciosamente possível, tentando não fazer barulho. Quando cheguei no último degrau, lá estava, a porta da frente, destrancada. Isso não é possível, eu tranquei essa merda. Sussurrei pra mim mesmo. Fechei a porta com força e dei a volta na casa, verificando todas as janelas, tudo trancado, menos a porta. Isso só me deixava mais nervoso. Voltei pro meu quarto, mas agora, o clima estava diferente. Não era só a casa que parecia errada, era como se alguma coisa estivesse me observando. E não era só a Paranor. Era real, podia sentir. Sentei de novo na cama, os olhos fixos no celular. E aí, de repente, meu celular vibra de novo. O som cortando o silêncio. Olhei rapidamente para a tela, e lá estava uma nova mensagem. Não adianta correr. Dessa vez, a mensagem parecia mais direta, como se quem estivesse por trás daquilo soubesse exatamente o que estava fazendo. Minhas mãos começaram a tremer. Tudo ao redor ficou mais pesado. Comecei a me sentir sufocado pelo próprio ar do quarto. Algo muito errado estava acontecendo. Tentei racionalizar de novo. É só alguém de zoeira. Algum babaca da escola que pegou meu número e tá me trollando. Mas então, um pensamento atravessou minha mente como um raio, e se não fosse? E se realmente fosse algo mais? Minha respiração ficou mais rápida, meus pensamentos em desordem. Andei de um lado para o outro, nervoso, tentando entender o que estava acontecendo. E aí, lembrei dele, do vizinho. Aquele cara estranho da casa da frente. Há semanas ele estava me observando. Eu sempre percebia o olhar dele quando saía de casa, mas agora parecia que ele estava mais presente do que nunca. Olhei pela janela do meu quarto, e lá estava ele. Parado, de braços cruzados, no quintal, me encarando. Que merda é essa? Minha voz saiu baixa, mas carregada de raiva e medo. Fechei a cortina rapidamente e me joguei de volta na cama, puxando o travesseiro para cima da cabeça. Minha mente estava um caos, e a Paranó parecia estar me vencendo. Será que ele estava envolvido? Será que ele sabia de alguma coisa? Por alguns segundos, o silêncio tomou conta de tudo, e eu quase acreditei que poderia dormir. Mas não consegui. Não depois de tudo aquilo. Mais um barulho. Dessa vez, não foi a porta. Foi algo dentro da casa. O som leve de um rângido, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Sentei na cama, segurando a respiração, tentando ouvir com mais clareza. Estava lá de novo, mais alto agora. Parecia estar vindo na direção do meu quarto. Fechei os olhos por um segundo, tentando pensar em algo que fizesse sentido, mas nada fazia. Era como se o mundo tivesse mudado sem eu perceber, e eu estava preso em uma realidade que não era minha. Levantei da cama com cuidado, meus pés mal tocando o chão enquanto me movia. Peguei o celular e ativei a lanterna, iluminando o corredor à minha frente. Estava vazio. Claro que estava. Mas o som, ele ainda estava lá. Segui lentamente pelo corredor, cada passo aumentando a sensação de que eu estava à beira de descobrir algo que não queria. Capítulo 4 O número misterioso. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto. O som abafado da TV na sala me lembrava que o mundo ainda estava girando lá fora, que a vida das outras pessoas continuava normalmente. Mas na minha cabeça, as coisas não faziam mais sentido. Eu não conseguia parar de pensar naquela mensagem. Eu sei o que você fez. Eu sabia que devia ser uma brincadeira de alguém. Só podia ser. Mas a cada nova mensagem, o desconforto crescia. Não adianta correr. Isso já estava indo longe demais. Meus amigos riram, claro, como sempre. O Léo até fez piada. Disse que era algum hacker aleatório tentando me assustar.
Só que tinha algo errado nisso tudo, algo que me dava calafrios. Eu precisava descobrir quem estava por trás dessas mensagens. Mesmo que fosse só para provar para mim mesmo que tudo isso era uma grande piada. Peguei o celular e olhei de novo para o número desconhecido. Não era um número normal, tipo de operadora. Era meio estranho, como se tivesse sido modificado, sei lá. Parecia que não tinha nada de comum nisso. Beleza, Everton, murmurei para mim mesmo. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Abri o Google e digitei um número. Não esperava encontrar nada, mas precisava tentar. Depois de algumas páginas inúteis e fóruns que só falavam de teorias da conspiração, um site diferente apareceu. Tinha uma aparência velha, mal formatada, mas o título me chamou a atenção. Ocorrências paranormais ligadas a números de telefone. Eu ri baixinho, mas cliquei. Por que não? Eu já estava todo paranoico mesmo. A página carregou lentamente e logo de cara apareceu uma lista de casos. Gente que tinha recebido mensagens bizarras de números desconhecidos. Alguns relatos eram obviamente falsos, tipo histórias de fantasmas para assustar criancinhas. Mas um nome se destacou: Pedro Albuquerque. Não era um nome qualquer. Pedro Albuquerque tinha sido um colega de classe uns anos atrás. Lembro vagamente do rosto dele, sempre quieto, não se misturava muito. E então, um dia, ele simplesmente sumiu. A escola ficou cheia de boatos por um tempo, mas ninguém nunca soube o que realmente aconteceu com ele. A última coisa que ouvi foi que ele tinha morrido em um acidente estranho, mas nada foi muito claro. O pior de tudo era que o número da última mensagem que ele enviou antes de desaparecer era o mesmo número que estava me mandando as mensagens agora. O coração disparou, e eu joguei o celular pro lado como se estivesse queimando na minha mão. Senti um frio subindo pela espinha, o tipo de frio que não importa o quanto você tente ignorar, ele continua lá. Me levantei de um salto, andando pelo quarto, tentando pensar com clareza. Calma, Everton, isso não faz sentido. Não pode ser o mesmo número. Não pode ser ele. Mas e se fosse? E se tivesse algo por trás disso que eu não estava entendendo? Porque eu, depois de tantos anos, estava recebendo mensagens desse número. Peguei o celular de novo, hesitante. As mensagens ainda estavam lá, brilhando na tela, esperando uma resposta. Abri o WhatsApp. Fui até o perfil do número. Nada, sem foto, sem nome, sem nada. Só aquele maldito número. Decidi que precisava de mais informações, algo mais concreto, e eu sabia exatamente quem podia me ajudar. Desce as escadas com o celular na mão, tentando parecer casual. Meus pais estavam na sala, o som de algum reality show passando enquanto minha mãe lia uma revista e meu pai fingia prestar atenção. Dei uma olhada rápida para eles e saí pela porta, respirando fundo o ar fresco da noite. O ar me ajudava a pensar, mas também aumentava a sensação de que algo estranho estava acontecendo. Léo morava a umas 3 quadras da minha casa. Ele sempre foi o cara das conspirações e das teorias malucas, sempre mexendo com tecnologia. Se alguém podia me ajudar a entender o que estava rolando, era ele. Enquanto caminhava, cada som de passos na rua, cada farfalhar das árvores, parecia mais alto que o normal. Meu coração batia rápido demais, e eu odiava isso. Você tá paranoico, cara, sussurrei pra mim mesmo, tentando me acalmar. Mas uma parte de mim não conseguia deixar de pensar que talvez eu não estivesse. Quando cheguei na casa do Léo, as luzes da sala estavam acesas. Toquei a campainha e esperei. Nada. Toquei de novo, dessa vez mais forte. Finalmente, a porta abriu e Léo apareceu com a cara amassada de quem tinha acabado de acordar. Mano, o que você tá fazendo aqui a essa hora? Ele esfregou os olhos, meio confuso. Preciso da sua ajuda, cara. Tipo, urgente. Léo me olhou por um segundo, pescando devagar, como se estivesse tentando processar. Ele deu um suspiro e abriu a porta. Entra aí, então. A casa dele era a mesma bagunça de sempre. Caixas de pizza vazias na mesa, latas de refrigerante espalhadas pelo chão e o computador brilhando com alguma tela cheia de código que eu nunca entendia. Ele se jogou no sofá e me fez sinal para sentar. Então, o que tá pegando? Ele perguntou, pegando uma lata de coca vazia e virando de cabeça para baixo, fazendo uma careta quando percebeu que não tinha mais nada dentro. Eu fiquei em silêncio por um segundo, segurando o celular no colo. Será que eu realmente ia contar para ele? Era isso mesmo que eu queria fazer? Eu tô recebendo umas mensagens esquisitas, comecei, olhando de lado para ele. Esquisitas como? Ele perguntou, já se inclinando um pouco mais para frente, interessado. Sabia que isso ia despertar a curiosidade dele. Puxei o celular e mostrei as mensagens. Léo pegou o aparelho e leu em silêncio, sua expressão mudando de levemente curioso para uma mistura de confusão. E, será que era preocupação? Eu sei o que você fez.
Isso é uma pegadinha, né? Tá me dizendo que é sério. Ele me devolveu o celular com uma sobrancelha levantada. É isso que eu achei no começo. Mas cara, olha isso. Essas mensagens estão vindo de um número que já foi de alguém que morreu. Eu parei por um segundo, sentindo o peso das palavras. Léo arregalou os olhos, e eu sabia que tinha fisgado ele. Como assim? Tá zoando, né? Ele se ajeitou no sofá, todo animado agora. Como você sabe disso? Eu pesquisei o número, e, olha isso, eu passei o celular de novo, mostrando a página que eu tinha encontrado. O nome Pedro Albuquerque estava lá, ligado ao número misterioso. Léo olhou para o celular, leu o que eu mostrei e soltou um assobio baixo. Cara, isso é bizarro. Pedro Albuquerque? Aquele moleque que sumiu da escola? Lembro disso, foi mó mistério na época. Ninguém nunca soube o que aconteceu de verdade. Eu assente. Exatamente. E esse é o mesmo número que tá me mandando essas mensagens. Léo ficou quieto por um tempo, olhando para a tela como se estivesse tentando processar tudo. Ele era sempre o cara das explicações lógicas, mas dessa vez, até ele parecia perdido. Tá, isso é meio sinistro, mas tem que ter uma explicação, certo? Tipo, alguém pegou o número dele, sei lá, de um jeito estranho. Alguém que sabe o que rolou. Ele deu de ombros, tentando aliviar o clima, mas eu vi nos olhos dele que ele estava tão incomodado quanto eu. É isso que eu quero descobrir, Léo, mas eu não sei nem por onde começar. Você acha que dá para rastrear esse número ou algo assim? Perguntei, sentindo uma mistura de urgência e desespero. Léo mordiu o lábio, pensativo. Bom, eu posso tentar. Não é algo fácil, mas vou ver o que dá para fazer. Deixa comigo. Mas sério, se isso for algum tipo de brincadeira, você vai me dever um mês de pizza. Eu dei um sorriso fraco. Se for brincadeira, eu te pago pizza pelo resto da vida. Léo deu uma risada curta e começou a mexer no computador, abrindo programas e janelas que eu nem sabia que existiam. O som do teclado preenchia o ambiente, e eu me senti um pouco mais aliviado por finalmente fazer algo concreto. Mas ao mesmo tempo, uma sensação estranha ainda pairava no ar. Era como se, a qualquer momento, algo pior fosse acontecer. Depois de alguns minutos de silêncio, Léo parou de digitar e olhou para mim. Tem uma coisa aqui que não faz sentido. Que coisa? Perguntei, o desconforto voltando a crescer. Esse número, ele não devia estar mais ativo. Tipo, ele tá registrado como desativado desde a época que o Pedro morreu. Então, como é que você tá recebendo mensagens dele? Meu estômago deu um nó. Não fazia sentido. Nada disso fazia. Senti o pânico começar a subir novamente, e pela primeira vez, eu vi Léo realmente preocupado. Não era mais só curiosidade. Ele também estava com medo. Você acha que isso é algum tipo de hack ou, sei lá, algo pior? Perguntei, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Léo ficou em silêncio por um segundo, olhando para a tela com os olhos fixos. Não sei, cara, isso tá fora da minha área, mas uma coisa é certa. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Fiquei parado ali, tentando absorver tudo. A sensação de ser observado, de estar em perigo, só crescia a cada segundo. O que mais Pedro sabia? E por que ele estava me mandando essas mensagens? Uma coisa era certa, eu não ia parar até descobrir. Léo ficou em silêncio, encarando a tela como se estivesse tentando forçar alguma resposta lógica a aparecer entre as linhas de código. O brilho do monitor iluminava seu rosto, destacando uma expressão que eu raramente via nele, preocupação genuína. Ele sempre tinha uma explicação para tudo, mas dessa vez, até ele estava perdido. Eu me mexi no sofá, tentando ignorar a sensação de peso no peito. O ar na sala parecia mais denso, como se o silêncio entre nós estivesse crescendo, se tornando insuportável. Cara, Léo finalmente quebrou o silêncio, sem tirar os olhos do monitor. Isso não faz sentido nenhum. Esse número tá morto, tipo, literalmente. Então, como eu tô recebendo essas mensagens? Eu perguntei, minha voz soando mais nervosa do que eu pretendia. Pode ser algum tipo de erro do sistema. Tipo, o número foi reativado e... Não tem como. O registro dele tá inativo desde a morte do Pedro. Ele me olhou com uma expressão sombria. E mesmo que alguém tivesse hackeado o sistema para usar o número, as mensagens não deviam estar chegando. Tem algo muito errado aqui. Minhas mãos começaram a suar. Eu tentei limpar as palmas nas pernas, mas parecia inútil. A sensação de estar sendo observado, vigiado, ficou mais forte. Olhei para a janela da sala de Léo, e por um segundo tive certeza de que vi algo se mexer lá fora. Você viu aquilo? Eu me levantei abruptamente, apontando para a janela. Léo se virou rapidamente, arregalando os olhos. O que? O que foi? Ali na janela, eu falei, tentando manter a calma, mas meu coração disparava no peito. Achei que vi alguém. Léo foi até a janela, puxou a cortina de lado e olhou lá fora. Depois de alguns segundos, ele se virou para mim, balançando a cabeça. Não tem nada, deve ter sido sua imaginação.
Eu queria acreditar nisso, queria mesmo, mas a sensação persistente de que algo ou alguém estava me observando não ia embora. Era como se tivesse uma sombra pairando sobre mim, sempre fora do alcance dos meus olhos, mas presente o suficiente para me deixar inquieto. Você acha que pode ser, sei lá, algo sobrenatural? Eu perguntei, quase rindo de mim mesmo por considerar essa possibilidade, mas ao mesmo tempo, as palavras pareciam certas demais para serem ignoradas. Léo levantou uma sobrancelha, claramente surpreso por eu ter dito aquilo. Ele sempre foi cético sobre qualquer coisa que envolvesse o sobrenatural, mas até ele parecia estar sem explicações plausíveis dessa vez. Eu, não sei, cara, não gosto de pensar que tem algo além da lógica envolvido, mas isso aqui tá esquisito até pra mim. Ele se sentou de volta na cadeira coçando a cabeça. Mas a gente precisa descobrir mais sobre o Pedro. Pode ser que tenha alguma conexão entre o que aconteceu com ele e essas mensagens. Eu tentei procurar mais informações, mas não tem muito online. Só uns artigos antigos dizendo que ele desapareceu e, bom, o corpo foi encontrado meses depois, mas nunca falaram como ele morreu de verdade. Léo deu uma risada curta, sem humor. Claro que não falaram. Ninguém gosta de admitir que tem coisas que não podem explicar. O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, e eu comecei a sentir minha cabeça rodar. Era muita coisa para processar. Mensagens de um número inativo, a conexão com alguém que já estava morto, e agora, a sensação de que eu estava sendo seguido. Tá, então o que a gente faz agora? Perguntei, mais para mim mesmo do que para Léo. Ele deu de ombros, mas sua expressão estava mais séria do que antes. A gente precisa investigar mais. Se o Pedro está envolvido nisso de alguma forma, talvez tenha algo no passado dele que a gente ainda não sabe. Alguma coisa que possa ligar ele a você. Mas eu nem conhecia o Pedro direito, respondi balançando a cabeça. Ele era mais velho, não tinha nada a ver com o meu círculo de amigos. Então por que ele estaria te mandando mensagens? Por que você? Essa era a pergunta que vinha me assombrando desde o início, mas agora, dita em voz alta, ela parecia ainda mais real. Por que eu? O que eu tinha feito que pudesse atrair esse tipo de atenção? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou de novo. Um arrepio correu pela minha espinha. Eu sabia que não devia olhar, mas a curiosidade era forte demais. Peguei o celular com as mãos trêmulas e olhei para a tela. Você não pode fugir do que aconteceu. Li as palavras em silêncio, e um nó se formou no meu estômago. O que aconteceu? Do que ele estava falando? Léo olhou para mim, percebendo minha reação. Mais uma mensagem. Eu assenti, mostrando a tela para ele. Ele leu rapidamente, sua expressão ficando mais sômbria. Isso tá cada vez pior, cara. Ele tá falando de algum evento, alguma coisa que você fez ou que aconteceu com você. Mas eu não sei do que ele tá falando. Eu praticamente gritei, sentindo o pânico se apoderar de mim. Eu não fiz nada. Tem certeza? Léo perguntou, a voz dele mais baixa, mais cautelosa. Eu parei, encarando ele. O que ele estava insinuando? Que eu fiz algo e não lembrava? Olha, eu não tô dizendo que você fez alguma coisa ruim. Léo continuou, tentando acalmar a situação. Mas às vezes a gente apaga memórias, coisas traumáticas, sabe? Talvez tenha algo que você simplesmente não lembra. Essa ideia me atingiu como um soco. Algo que eu não lembrava? Será que era possível? Eu tentei vasculhar minha mente, pensando em qualquer coisa que pudesse ter acontecido, mas nada me vinha à cabeça. Tudo parecia normal, até essas malditas mensagens começarem. Mas a dúvida estava lá agora, uma dúvida que eu não conseguia afastar. E se for isso? Eu perguntei, minha voz quase um sussurro. E se eu fiz algo e não lembro? Léo me olhou, sério. Então a gente precisa descobrir o que é. O silêncio voltou a dominar o ambiente, e a atmosfera parecia mais densa, mais opressiva. O som do ventilador no canto da sala de Léo era a única coisa que quebrava a tensão crescente. O que quer que estivesse acontecendo, estava longe de ser uma brincadeira, e a cada nova mensagem ficava claro que eu estava envolvido em algo muito maior do que eu podia entender. Eu me levantei sentindo que precisava sair de lá, que precisava de ar fresco. Eu vou para casa, preciso pensar. Léo assentiu, mas não tentou me impedir. Se precisar de alguma coisa, me liga. Vou continuar procurando por informações sobre o Pedro. Eu assenti sem dizer mais nada, e saí pela porta, sentindo a brisa da noite me acertar em cheio. Mas dessa vez, o ar fresco não trouxe alívio. O desconforto estava lá, mais forte do que nunca. Enquanto eu caminhava de volta para casa, a sensação de ser observado voltou com força total. Capítulo 5 Vigiado. A sensação de ser seguido se instalou em mim como uma sombra que nunca se afasta. Cada passo que eu dava em direção à escola, ou até mesmo para casa, me deixava em estado de alerta, como se uma presença invisível estivesse ali, acompanhando meus movimentos. Não importava o quanto eu tentasse ignorar. Era como se aquele vulto estivesse grudado em mim,
sussurrando medos e incertezas em cada esquina. Naquela manhã, o céu estava nublado, e a luz fraca filtrava-se entre as nuvens, criando um cenário perfeito para a inquietação que já se alojara em meu peito. Enquanto caminhava, tentei me concentrar nos sons ao meu redor, o barulho dos pássaros, o murmúrio distante de vozes. Mas o que mais me atormentava era o eco da minha própria respiração, rápida e irregular. Ao virar a esquina da rua que levava à escola, fui recebido por um frio na espinha. O vulto estava lá. Parecia mais claro agora, um contorno escuro em meio à luz difusa do dia. Ele estava parado, apenas observando. A cada vez que eu olhava, parecia que o espaço entre nós diminuía. Mas quando tentava me aproximar, ele se afastava como uma sombra que desaparecia sob a luz. Ei, Everton! A voz de Léo me fez saltar, e eu quase dei um grito. Ele se aproximou, a expressão preocupada. Você tá bem? Parecendo um fantasma, cara. Não sei, eu murmurei, ainda olhando em volta, tentando localizar o vulto novamente. É só que eu sinto que estou sendo seguido. Seguido. Léo franziu a testa. Você tem certeza? Pode ser só Paranor. Depois de tudo o que aconteceu, não é só Paranor. Olha lá. Apontei para o local onde o vulto estivera. Ele estava bem ali, mas para minha frustração não havia nada, apenas uma rua vazia, e o vento soprando com um som suave, quase zombeteiro. Léo me olhou com um misto de preocupação e ceticismo. Talvez seja melhor você ir ao médico ou fazer um relaxamento. Pode ser estresse, ou a pressão das mensagens. Não é estresse. Eu quase gritei, sentindo o calor da raiva subir. As mensagens não pararam, Léo. Depois que bloqueei o número, elas voltaram ainda mais assustadoras. Quantas mensagens você recebeu? Ele perguntou, mudando rapidamente de tática. 2. A última dizia: você não pode se esconder de mim. É isso que me deixa maluco. Eu estava tremendo, e não sabia se era pelo frio ou pela ansiedade. O que isso significa? Por que ele está me ameaçando? Léo pensou por um momento, olhando para o chão como se estivesse tentando encontrar alguma resposta entre os tijolos. Vamos ao laboratório de informática. Pode ser que a gente encontre algo que ajude a entender melhor a situação. Eu hesitei. A ideia de me esconder em um espaço pequeno cheio de computadores e cabos não me deixava exatamente confortável. Mas se havia uma chance de descobrir mais sobre Pedro e as mensagens, eu tinha que tentar. Beleza, vamos. Respondi, ainda com um nó na garganta. Enquanto caminhávamos, a sensação de ser observado aumentava a cada passo. Eu não conseguia me livrar da ideia de que aquele vulto estava mais perto do que nunca, observando cada movimento meu. As mensagens ecoavam na minha mente: você não pode se esconder. Para piorar, um pensamento horrível surgiu: e se o vulto fosse a própria representação do meu passado? Algo que eu estava tentando evitar. No laboratório, Léo se sentou rapidamente em frente a um computador e começou a digitar. O som dos teclados ecoava no silêncio tenso, e eu fiquei parado ao seu lado, inquieto. Ele parecia estar em um transe, concentrado apenas nas informações que buscava. E se eu tentar rastrear a origem das mensagens? Léo perguntou, olhando para mim com um brilho de determinação nos olhos. Se o número pertence a alguém que já está morto, talvez a gente consiga encontrar informações sobre ele através do histórico de mensagens. Faz sentido? Eu concordei. Mas uma parte de mim estava hesitante. E se ele descobrisse algo que eu não quisesse saber? Algo que ligasse Pedro diretamente a mim? Ok. Aqui está, Léo disse, a atenção dele voltando ao monitor. Vou tentar acessar o sistema de telefonia para ver se tem alguma informação adicional sobre o número. Fica ligado em qualquer mensagem, tá? Enquanto ele digitava, eu olhei pela janela. O céu cinzento parecia cada vez mais opressivo. A cada movimento que eu fazia, o desconforto aumentava. Não conseguia me livrar da sensação de que alguém estava me vigiando. O vulto, ou qualquer coisa que fosse, ainda estava lá, só esperando o momento certo para se revelar. Léo parou de digitar subitamente. Everton, olha isso. Eu me virei rapidamente. O rosto dele estava pálido, e seus olhos estavam arregalados, fixos na tela. O número de Pedro. Ele estava associado a uma série de mensagens que foram enviadas na época da morte dele. Não apenas para um, mas para várias pessoas. Como assim? Eu perguntei, a mente começando a girar. Olha, ele disse, clicando em algumas abás e puxando a tela mais perto. Essas mensagens, elas não eram só avisos, eram alertas sobre algo que estava prestes a acontecer. E algumas delas têm nomes. Os nomes são de pessoas que também morreram. O que? O coração acelerou em meu peito. E se ele tá tentando avisar que algo vai acontecer de novo? Algo relacionado a mim? Léo balançou a cabeça, claramente chocado. Pode ser. Ou pode ser que ele esteja tentando te punir de alguma forma. Não sei, isso é muito além do que eu esperava. Então, um pensamento me atingiu, e se o vulto que eu via não fosse apenas uma projeção da minha própria mente?
Mas algo mais? Alguém que estava ali para me fazer lembrar de algo que eu estava tentando esquecer? De repente, meu celular vibrou de novo, interrompendo meus pensamentos. Meu coração disparou, e eu peguei o aparelho rapidamente. A mensagem piscava na tela: "Você vai se lembrar." Eu olhei para Léo, que também tinha visto a mensagem. O rosto dele estava pálido, e o clima no laboratório ficou pesado. "Everton, isso não tá bom", ele disse, a voz tremendo. "Se isso é verdade, você precisa se preparar para encarar isso. O que quer que tenha acontecido pode ser muito mais sério do que pensamos." O medo tomou conta de mim, e a ideia de que algo sombrio do meu passado poderia vir à tona era aterrorizante. Eu me lembrei das palavras da mensagem e, sem querer, comecei a me perguntar o que exatamente eu estava tentando esconder. Naquele momento percebi que, independentemente do que estivesse acontecendo, eu não poderia fugir. Estava preso em uma rede de mistérios e medos, e a única maneira de encontrar a verdade era enfrentando o que quer que estivesse à espreita. Mas, à medida que o pânico se instalava, uma coisa era certa: as sombras não iriam me deixar escapar tão facilmente. Capítulo 6. Verdades esquecidas. A cabeça parecia um emaranhado de fios soltos, todos eles entrelaçados em uma confusão que não me deixava em paz. As mensagens de Pedro ecoavam na minha mente, e a última, "Você vai se lembrar", me atormentava como uma canção de ninar macabra. O que eu poderia ter feito? O que havia acontecido? Eu estava prestes a descobrir, mas a ideia de enfrentar essa verdade me deixava paralisado. Depois de sair do laboratório, caminhei até minha casa como um zumbido, com o coração acelerado e a mente turva. Cada passo que eu dava era acompanhado por um sentimento de desespero crescente. Tentei me concentrar nas coisas ao meu redor, mas tudo parecia distante, como se estivesse em um sonho. As folhas das árvores balançavam ao vento, mas eu não conseguia ouvir o barulho que costumava me acalmar. Era como se o mundo estivesse silenciado e apenas eu estivesse preso nesse pesadelo. Cheguei em casa e fechei a porta atrás de mim, respirando fundo. O lugar parecia o mesmo, mas ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Cada objeto, cada sombra na parede parecia carregar um peso maior. Eu me sentia como um intruso em meu próprio lar. Minha mente começou a vagar entre memórias antigas, fragmentos de um passado que eu preferiria esquecer. "Calma, Everton, você consegue lembrar?", murmurei para mim mesmo, enquanto me deixava cair no sofá, tentando me acalmar. Mas a verdade é que eu estava em um estado de pânico. Comecei a lembrar de algumas coisas, momentos na escola, risadas com os amigos, as tardes jogando videogame. Mas havia um vazio, o espaço onde algo deveria estar, algo que não fazia sentido. Levantei e fui até meu quarto. Olhei para a prateleira onde guardava algumas lembranças da infância. Fotografias, brinquedos, pequenos objetos que me conectavam ao passado. Peguei uma foto de um grupo de amigos. Eu estava sorrindo, mas havia outros rostos ao meu redor. Pedro estava ali, um jovem animado, cheio de vida, e naquele momento, tudo parecia tão perfeito. Mas isso não ajudava, pelo contrário, só intensificava minha confusão. "Léo", pensei em voz alta, como se ele pudesse me ajudar a decifrar tudo isso. Decidi que precisaria conversar com ele novamente, mas, antes, precisava entender o que estava acontecendo dentro de mim. Olhei novamente para a foto e a girava nas mãos. O que eu fiz? Fui até a escrivaninha e comecei a escrever, uma tentativa de organizar meus pensamentos. Coloquei a caneta no papel e as palavras começaram a fluir, mas eram mais fragmentos de frases do que realmente pensamentos coesos. Pedro, mensagens, vulto, o que eu não consigo lembrar. Minha mente começou a divagar. A primeira mensagem que recebi tinha algo a ver com um segredo, algo que eu não deveria ter feito. Mas o quê? A sensação de que algo estava me oprimindo crescia. A imagem de Pedro sorrindo se desvanece em um borrão, e ao invés, flashes de um evento obscuro começaram a surgir, mas eu não conseguia conectar os pontos. De repente, a porta da minha casa se abriu. Era minha mãe, e ela estava carregando algumas sacolas de supermercado. O cheiro de frutas e pães frescos invadiu o ar, trazendo uma mistura de conforto e desconforto. "Oi, querido, como foi seu dia?", ela disse, sorrindo, mas o sorriso dela parecia distante. "Normal", eu respondi, tentando ser vago. Eu não queria preocupá-la, mas sabia que isso não me ajudaria a escapar da realidade que estava enfrentando. Ela caminhou até a cozinha e começou a guardar as compras. Eu a segui, e o cheiro dos alimentos misturados, a confusão na minha mente parecia quase opressivo. "Você está bem, Everton? Parece que viu um fantasma", ela comentou, notando minha expressão. "É só muito trabalho na escola", eu menti, mas a verdade é que eu estava tentando lidar com demônios que nem mesmo sabia se eram reais. "Só cansado", ela sentiu, mas a preocupação em seu olhar não se dissipou. "Se precisar de algo, estou aqui, tá? Não hesite em falar." Agradeci, mas meu coração estava pesado. Enquanto ela continuava a falar sobre trivialidades do dia, eu não conseguia prestar atenção. O vulto, as mensagens, Pedro
Pedro, tudo parecia tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Era como se um nevoeiro tivesse se instalado entre eu e a verdade. Assim que ela saiu, voltei para o sofá e tentei relaxar. Mas cada vez que fechei os olhos, a imagem do vulto aparecia. Ele estava sempre lá, como uma sombra na esquina da minha visão. E quanto mais eu tentava lembrar, mais vago tudo se tornava. Levantei novamente e fui até a janela, olhando para o lado de fora. O céu estava ainda mais escuro, e as nuvens pesadas pareciam se aglomerar, prometendo uma tempestade. Olhando para a rua, não vi nada de especial, apenas as árvores balançando. Mas o desconforto que sentia me dizia que algo estava errado. Eu me sentia exposto, como se alguém estivesse me observando, esperando o momento certo para agir. Eu preciso descobrir a verdade, murmurei para mim mesmo. A determinação crescia misturada ao medo. Eu não poderia mais ignorar os sinais. Aquela verdade obscura estava à espreita, pronta para ser revelada, e eu precisava encarar isso de frente. Com isso em mente, peguei meu celular e enviei uma mensagem para Léo. Precisamos conversar. Urgente. Assim que pressionei enviar, a ansiedade tomou conta novamente. O que eu diria? O que ele diria? É mais importante, o que eu realmente estava prestes a descobrir. Enquanto esperava pela resposta, as memórias continuavam a dançar nas bordas da minha mente, sempre fugindo do meu alcance. Mas uma coisa era certa, o vulto, as mensagens e tudo o que eu não conseguia lembrar estavam entrelaçados, e eu estava prestes a desenterrar algo que poderia mudar tudo. Com o coração batendo forte e a mente confusa, percebi que não tinha mais como voltar atrás. A verdade estava à minha porta, e eu estava prestes a abrir. Capítulo 7 O jogo perigoso. Acordei com o coração acelerado, a respiração entrecortada. O pesadelo da noite anterior ainda estava fresco na minha mente. Estava em uma sala escura, cercado por sombras, e cada uma delas parecia sussurrar meu nome. No sonho, eu não conseguia escapar de uma figura encapuzada que se aproximava, com o celular em mãos. Antes que pudesse gritar, acordei, e a única coisa que me confortava era saber que tudo não passava de um sonho. Era. Assim que peguei meu celular, o estômago revirou. Havia uma nova mensagem. Eu estou aqui. A frase reverberou em minha mente como um eco, e um frio intenso percorreu minha espinha. Era como se o ar ao meu redor tivesse se tornado denso, quase palpável, e eu mal conseguia engolir em seco. O que isso significava? A paranoia que me acompanhava agora parecia uma sombra constante. Léo havia me alertado sobre o jogo que eu estava prestes a entrar, mas eu não fazia ideia das regras. Como se houvesse um manual invisível que todos conheciam menos eu. A sensação de estar vigiado crescia a cada momento, e não consegui me livrar da ideia de que as paredes da minha casa estavam mais próximas, quase como se estivessem me sufocando. Desci as escadas, ainda atordoado, e encontrei minha mãe na cozinha. Ela estava preparando o café da manhã, mas a cena era surreal. A luz suave do sol entrava pela janela, refletindo nas panelas, criando um cenário quase idílico. Mas tudo parecia um pano de fundo para o filme de terror que se desenrolava na minha vida. Bom dia, querido. Dormiu bem? Ela perguntou com um sorriso que parecia genuíno, mas que eu sabia ser uma máscara. O sorriso dela, embora caloroso, não conseguia me confortar. Mais ou menos, respondi, tentando não deixar a tensão transparecer. A verdade era que eu sentia que cada pessoa ao meu redor, até mesmo minha própria mãe, poderia ser uma parte desse jogo sinistro. O que eles sabiam que eu não sabia? Ela continuou a falar sobre trivialidades, as compras do dia anterior, o que faríamos no final de semana. Eu a ouvia com um ouvido e deixava a outra metade da minha mente vagar, tentando me concentrar na mensagem que acabara de receber. Eu estou aqui. Quem era eu? É mais importante, onde exatamente estava aqui. Decidi que precisava de respostas. Não poderia simplesmente ficar parado enquanto a tensão aumentava. A primeira coisa que fiz foi pegar meu laptop e começar a pesquisar. Pedro, suas últimas mensagens, o número que estava se tornando um pesadelo recorrente. Mas quanto mais eu procurava, menos respostas encontrava. A internet estava cheia de informações desconexas e conspirações, mas nada que realmente me ajudasse. Minutos depois, Léo chegou. Ele estava animado, como sempre, mas a tensão no ar era palpável. E aí, Everton, pronto para o desafio? Ele disse, como se estivéssemos indo apenas para um jogo de videogame. Desafio? Léo, isso não é um jogo. Eu retruquei, a frustração tomando conta. Recebi uma mensagem que diz, eu estou aqui. O que isso significa? A expressão de Léo mudou instantaneamente. Ele franziu a testa e olhou ao redor, como se estivesse verificando se alguém nos escutava. Você tem certeza de que está tudo bem? Esse tipo de mensagem é sério, cara. Eu não sei. É como se eu estivesse em um jogo, mas não sei quais são as regras. Ou quem está jogando, eu disse, minha voz tremendo. Era a primeira vez que eu realmente expressava a profundidade do meu medo. Léo se sentou, seu olhar agora intenso.
Talvez precisemos descobrir quem mais estava envolvido na morte de Pedro. Se ele realmente está se comunicando, pode ser um sinal de que algo mais está acontecendo. Ele tirou seu laptop da mochila e começou a buscar informações. E se a resposta estiver mais perto do que pensamos? Sugere, tentando parecer mais confiante do que realmente me sentia. Talvez, mas precisamos ter cuidado. Não podemos deixar que eles nos vejam. Quem quer que esteja por trás disso pode estar observando. Léo digitava freneticamente, suas mãos se movendo como se estivesse tentando decifrar um código secreto. Fiquei com a sensação de que algo estava se formando no ar, uma nova pista, uma nova conexão. Mas a cada segundo que passava, o sentimento de desespero e confusão aumentava. As mensagens de Pedro se tornaram mais frequentes, e eu sentia que estava no meio de um labirinto sem saída. De repente, uma nova mensagem apareceu na tela: "Você não consegue escapar de mim." Um arrepio percorreu minha coluna. Era como se cada letra estivesse escrita com uma mão invisível, pulsando com uma ameaça velada. "Léo, você viu isso?" Perguntei, a voz quase sussurrada. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou de curioso para alarmado. "Everton, isso não é bom. Temos que agir rápido." Mas como agir? Eu me sentia paralisado, como se estivesse em uma armadilha cercado por um inimigo invisível. "Léo, precisamos de uma estratégia. Precisamos descobrir quem está por trás disso, mas também precisamos garantir nossa segurança." Ele concordou, seus olhos agora sérios. "Precisamos nos encontrar em um lugar seguro." Alguma ideia? Minha mente correu, e uma lembrança surgiu: o velho esconderijo que costumávamos usar quando éramos mais novos, atrás da casa de um amigo. "Tem um lugar, o esconderijo no fundo do quintal do Marco. Podemos nos encontrar lá e discutir o que fazer." "Beleza, então vamos. Mas temos que ser discretos", ele disse, levantando-se rapidamente. "Se alguém nos estiver observando, não podemos dar bandeira." Caminhar até o esconderijo foi uma experiência surreal. Cada passo que eu dava parecia ecoar, e a ideia de que estava sendo seguido pesava em meus ombros. O vento sussurrava entre as árvores, e cada movimento na sombra parecia uma presença. Eu olhava para os lados, tentando detectar qualquer sinal de que alguém estivesse por perto. A paranoia era como uma névoa que envolvia meu pensamento, e a pressão em meu peito aumentava. Finalmente chegamos ao esconderijo. Era um pequeno espaço coberto por folhas e galhos, quase invisível para quem não conhecesse a área. Assim que entramos, fechei os olhos por um momento, tentando respirar fundo e me acalmar. Léo se sentou ao meu lado, seu olhar fixo em mim. "Agora, precisamos ser racionais. O que sabemos até agora?" Ele começou, puxando um caderno da mochila. "Pedro, as mensagens, o vulto, tudo isso está conectado. Mas não sei como ou porquê", respondi, a frustração me consumindo. "Vamos descobrir. Um passo de cada vez", ele disse, seu tom firme, mas a sombra da dúvida ainda pairava sobre nós. A tensão estava quase insuportável. A ideia de que algo maligno estava agindo nas sombras, manipulando tudo ao nosso redor, se tornava cada vez mais real. E eu sentia que, a cada resposta que encontrávamos, novas perguntas surgiam, mergulhando-nos ainda mais fundo nesse jogo perigoso. O que era apenas um mistério agora se tornara uma luta pela sobrevivência. Eu precisava descobrir a verdade, mas a que custo? E enquanto a noite se aproximava, a sensação de estar encurralado se tornava mais intensa. O jogo estava apenas começando, e as regras pareciam mudar a cada minuto. Mas eu estava determinado a enfrentar isso, custasse o que custasse. A verdade estava lá fora, e eu não descansaria até desenterrá-la. Capítulo 8 – O confronto. A luz da manhã penetrava as frestas do meu quarto, mas não havia calor ali. O ar estava pesado, como se eu estivesse esperando um denso nevoeiro de medo e incerteza. A mensagem que recebi na noite anterior ainda ressoava na minha mente: "Você não consegue escapar de mim." O que isso significava? Quem era essa presença que me perseguia? Eu não podia mais esperar. Decidi que era hora de confrontar o local de onde acreditava que as mensagens estavam vindo. A intuição me guiava para o antigo parque onde Pedro costumava passar os finais de semana. Era um lugar que havíamos frequentado na infância, e a ideia de que ali poderia haver respostas me deixava tanto ansioso quanto determinado. Assim que saí de casa, o sol brilhava, mas a luz parecia inóspita, quase ameaçadora. Cada passo em direção ao parque era acompanhado por uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. Os pássaros cantavam, mas suas notas soavam como risadas ocultas. Eu tentava ignorar a sensação de estar sendo observado, mas a inquietação não me deixava em paz. Quando cheguei ao parque, a visão do espaço vazio, cheio de árvores e sombras, me fez hesitar. Era um lugar que costumava ser alegre, mas agora parecia um labirinto de incertezas. Andei por entre as árvores, lembrando de momentos despreocupados, de risadas e jogos. Mas agora, o que eu via eram os ecos de memórias distorcidas por uma névoa de medo. "Léo", chamei,
minha voz ecoando na solidão. Ele deveria estar aqui, mas não havia sinal dele. O silêncio do parque era ensurdecedor. Meus olhos vasculhavam cada canto, cada sombra. Então, decidi seguir em direção à velha cabana abandonada que ficava no fundo do parque. Sempre tínhamos sentido que aquele lugar carregava um mistério. Com o coração acelerado, me aproximei. Quando cheguei à cabana, a porta estava entreaberta, rangendo ao vento. Hesitei por um momento, mas a curiosidade e o medo me empurraram para dentro. A luz que entrava pela abertura revelou um espaço empoeirado e abandonado, repleto de teias de aranha e objetos esquecidos. Meu coração batia forte, e eu não podia evitar a sensação de que algo, ou alguém, estava me esperando ali. Pedro, chamei, sem saber o que realmente esperava encontrar. A palavra parecia atravessar o ar denso, se perdendo em um eco distante. Olhei ao redor, tentando me convencer de que estava apenas procurando respostas, mas cada objeto ao meu redor parecia carregado de um significado oculto. Foi então que vi algo brilhando no canto da cabana. Atraído pela luz, me aproximei e encontrei um celular velho, coberto de poeira. Meu coração disparou. Poderia ser de Pedro. Peguei o celular e vi que a tela estava quebrada, mas ao olhar mais de perto percebi que havia um cartão de memória solto dentro dele. O impulso de abrir aquele cartão era irresistível. Com mãos trêmulas conectei o cartão ao meu próprio celular. O que eu estava fazendo? Era arriscado, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era maior. As mensagens de Pedro, as sombras, tudo isso precisava de uma explicação. A tela carregou e, para minha surpresa, comecei a ver vídeos. Imagens embaçadas, mas reconhecíveis. Eram filmagens do parque, momentos que gravamos durante a infância. Eu e Léo rindo, brincando, sem preocupações. Mas então, algo mudou. O vídeo começou a se tornar instável, e a imagem ficou distorcida. Comecei a ouvir murmúrios, vozes baixas que se sobrepunham, como se tentassem me contar um segredo. Everton, cuidado, uma voz feminina sussurrou. E eu quase deixei o celular escapar das minhas mãos. O que era isso? Meu coração acelerou enquanto as imagens mudavam para cenas mais escuras. Um grupo de garotos estava reunido, e eu reconheci Pedro. Ele estava falando com um brilho nos olhos, mas então, o vídeo começou a tremer novamente. A imagem ficou mais sombria, e as vozes se tornaram mais altas, mais urgentes. Você não sabe, não deve, não pode esquecer. Outra voz, agora grave, cortou o silêncio e fez minha pele arrepiar. Eu estava ficando sobrecarregado. Tentei pausar, mas não consegui. A angústia naquelas palavras me invadiu como um tsunami, me fazendo sentir que a verdade estava muito mais próxima do que eu imaginava. E então, tudo ficou negro. O celular desligou e a escuridão me cercou. Uma onda de pânico subiu pelo meu corpo. Olhei ao meu redor, sentindo a pressão nas paredes da cabana como se o espaço estivesse encolhendo. Léo, gritei novamente, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Tentei me recompor. O que acabara de ver? Porque eu não conseguia lembrar. Tudo estava fora de foco, como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Era como se as respostas que eu buscava estivessem emaranhadas em um labirinto de memórias esquecidas, e a chave para sair fosse uma parte de mim que havia sido reprimida. Então, um movimento na porta me fez congelar. Um vulto apareceu na entrada e meu coração parou. Léo, chamei, minha voz embargada de expectativa e medo. Mas não era Léo, era uma figura encapuzada, a mesma que havia aparecido no meu sonho. O celular tremia em minhas mãos, e eu não conseguia desviar o olhar daquela silhueta que parecia absorver a luz ao redor. Você finalmente veio, disse a figura, com uma voz que soava como um eco do passado. A sensação de déjà vu me atingiu como um golpe. O que você quer de mim? Eu perguntei, a voz falhando. A figura permaneceu em silêncio, apenas se movendo lentamente em direção a mim. O medo se transformou em terror absoluto. Você vai entender, a figura respondeu, e um arrepio percorreu minha espinha. Era como se estivesse falando não só comigo, mas com todas as memórias que eu havia tentado enterrar. O terror de confrontar o passado era opressivo, e eu não sabia se estava preparado para enfrentar a verdade. Eu não quero isso, gritei, mas a figura não se abalou. Ela simplesmente estendeu a mão, e um frio cortante invadiu o espaço. As sombras começaram a se mover, dançando ao redor de mim como se quisessem me engolir. A sensação de estar preso em um jogo se intensificou. Era como se a figura estivesse me forçando a reexaminar cada pedaço do meu passado, a confrontar algo que eu não queria lembrar. A ideia de que tudo isso era um jogo macabro me deixou tonto, e o desejo de correr era quase insuportável. Mas não havia para onde ir. As sombras estavam por toda parte, e eu estava no centro de tudo, cercado pelo que não conseguia compreender. Quem é você? Perguntei novamente, a voz agora mais fraca. A figura se inclinou, e as palavras que saíram de sua boca cortaram como uma lâmina. Você vai se lembrar, Everton. Você não pode escapar do que fez. E com isso,
tudo escureceu. Capítulo 9. O passado que volta. A escuridão parecia ter se estendido por horas, mas quando finalmente abri os olhos, fui recebido por um brilho ofuscante. Eu estava deitado no chão da cabana, a madeira fria contra minha pele. A figura encapuzada tinha desaparecido, mas a sensação dela ainda pairava no ar como um fedor nauseante. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Levantei-me lentamente, a cabeça rodando. Um zumbido persistente ecoava em meus ouvidos, como se o mundo tivesse sido silenciado. Meus olhos se ajustaram à luz, e enquanto olhava ao redor, percebi que tudo estava exatamente como deixara, o celular quebrado, a poeira dançando nas raios de sol que entravam pela porta entreaberta. Mas havia algo mais, uma sensação profunda de que eu não estava sozinho. Meus pensamentos se aglomeravam, e o pânico começou a se infiltrar novamente. Lembrei-me das vozes, das imagens distorcidas, do alerta de que eu precisava lembrar. O que estava acontecendo comigo? Porque tudo parecia um pesadelo interminável. Enquanto tentava me recompor, uma onda de memórias começou a emergir como uma enxurrada, fragmentos desconexos e confusos que desfilavam em minha mente. Eu vi a cabana, vi Pedro, vi risos e brincadeiras, mas também vi algo sombrio. Algo que eu não queria enfrentar. Um evento, um momento, a imagem de um rosto, uma sombra se aproximando. O pânico aumentou. Eu precisava de Léo, precisava de alguém que pudesse me ajudar a entender. Com o esforço me levantei e saí da cabana, sentindo o ar frio da manhã me abraçar como um sussurro familiar. O parque ainda estava em silêncio, e a presença da figura encapuzada me deixou em alerta. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal de Léo. Léo, gritei, mas a única resposta foi o som da minha própria voz. A pressão no meu peito aumentava. Eu precisava pensar, precisava entender o que estava acontecendo. Pedro, murmurei para mim mesmo, tentando conectar os pontos. O que havia acontecido naquele dia? Por que eu me sentia tão perdido? As lembranças começaram a voltar com força total. Eu me lembrei de um grupo de amigos reunidos, um desafio lançado em um jogo que era só nosso. Lembrou-me da animação, das risadas, e de um momento que se tornou muito mais sério. O que começou como uma brincadeira rapidamente se transformou em algo terrível, mas os detalhes estavam turvos, como se a mente tentasse me proteger de algo que eu não queria lembrar. Fui caminhando lentamente pelo parque, revivendo as memórias. A luz do sol parecia mais clara agora, mas a escuridão ainda estava presente em meu coração. O peso da culpa se acumulava, e cada passo que eu dava era como se eu estivesse atravessando um pântano de incertezas. Porque eu não consigo lembrar, gritei para ninguém em particular. O que aconteceu? Então, eu parei. Uma imagem surgiu. Uma cena que se desenrolava na minha mente, uma briga. Pedro e eu, discutindo algo que agora parecia tão insignificante. Lembrou-me de um empurrão, de um grito que ecoou como um trovão. O que se seguiu a isso estava envolto em um mistério sombrio, uma escuridão que parecia me cercar. Pude ver a expressão no rosto de Pedro, mas não conseguia distinguir se era raiva ou medo. E então, a imagem se desfez em uma explosão de fragmentos, como se minha mente estivesse tentando proteger algo muito doloroso. Mas a sensação de que algo terrível tinha acontecido era palpável. Olhei para o céu, buscando alguma resposta nas nuvens, mas o vazio era ensurdecedor. Se eu soubesse o que aconteceu, talvez tudo isso parasse, pensei, enquanto o pânico começava a dar lugar a uma determinação crescente. Eu precisava ir até o fundo disso, enfrentar a verdade, não importava o quão dolorosa fosse. Finalmente tomei uma decisão. Iria ao cemitério, onde Pedro estava enterrado. Era um lugar que eu evitava, mas agora parecia o único que poderia me ajudar a desvendar os mistérios que me perseguiam. A ideia de confrontar sua memória, de buscar respostas ali, me deixava angustiado, mas também me oferecia um vislumbre de esperança. Caminhei pela trilha do parque, cada passo pesando mais do que o anterior. A expectativa e o medo se entrelaçavam dentro de mim, como se eu estivesse em uma corda bamba, prestes a cair em um abismo de verdades que talvez eu não quisesse ouvir. Chegando ao cemitério, as sombras se tornaram mais densas, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. As lápides estavam cobertas de folhas e musgo, como se o tempo tentasse apagar os vestígios da vida. Fui em direção à lápide de Pedro, meu coração disparando a cada passo. Quando finalmente cheguei, a visão da pedra fria me deixou sem ar. O nome dele, gravado em letras simples, parecia gritar para mim. Pedro Albuquerque, murmurei, tocando a superfície fria da lápide. Uma onda de emoções me invadiu. Desculpe, eu sussurrei, sem saber exatamente o que eu estava pedindo perdão. Mas a verdade é que eu não sabia se estava me desculpando por algo que fiz ou por algo que deixei de fazer. Uma memória distante começou a se solidificar, a briga, o grito, o momento em que tudo mudou. O que aconteceu naquele dia, Pedro? Perguntei, como se esperasse uma resposta da pedra. Os ventos começaram a soprar, e a atmosfera ao meu redor se transformou, como se o cemitério estivesse tentando se comunicar. Você precisa lembrar,
As palavras soaram como um sussurro. Era como se a presença de Pedro estivesse ali me observando, esperando que eu finalmente reconhecesse o que havia acontecido. Então, uma nova mensagem apareceu em meu celular, vibrando como um alerta. Com as mãos trêmulas, olhei para a tela e vi: você não pode esquecer o que você fez. O mundo ao meu redor começou a desvanecer, e eu me vi mergulhado em um mar de lembranças e pesadelos, incapaz de distinguir entre o que era real e o que era paranoia. A verdade que eu temia estava prestes a ser revelada, mas eu não sabia se estava preparado para enfrentá-la. As sombras se agitaram à minha volta, e a lápide de Pedro começou a distorcer-se, como se estivesse se derretendo sob a pressão de um calor invisível. Em um instante, eu não estava mais no cemitério, mas sim em um labirinto escuro e úmido, onde as paredes pareciam se mover e as vozes ecoavam de lugares desconhecidos. Eu estava preso em um pesadelo que não tinha fim. As vozes aumentavam, gritos distantes, risadas maníacas e sussurros que se entrelaçavam como um canto de sirene. Você não pode escapar, murmurava uma voz, rouca e familiar. Era Pedro, mas não era o Pedro que eu conhecia. Era uma sombra dele, uma distorção do amigo que eu tinha perdido, uma caricatura do passado que agora se tornara um espectro de dor. Você se esqueceu do que fez, Everton. Olhei ao meu redor, tentando encontrar uma saída, mas tudo o que via eram rostos conhecidos em meio à penumbra, distorcidos em expressões de terror e dor. Os rostos de outros amigos, de pessoas que já estiveram comigo, pareciam se contorcer em agonia. Por que você não nos salvou? Perguntavam em uníssono, suas vozes se misturando em um coro de acusações. A visão se tornou ainda mais distorcida. O chão começou a se abrir, revelando um abismo negro que se estendia infinitamente. Eu sentia que estava sendo puxado para baixo, como se a terra quisesse me engolir. Em meio a essa escuridão, uma luz fraca piscava, e eu me aproximei, esperançoso, apenas para ser recebido por imagens que pareciam saídas de um filme de terror. Vi Pedro, mas ele não estava sorrindo como nas lembranças felizes. Ele estava em uma sala escura, cercado por rostos que eu reconhecia. Estávamos todos ali, mas com expressões de desespero. O que está acontecendo? Gritei. Mas minhas palavras foram engolidas pela escuridão. A cena mudou, e eu estava em uma briga. Lembrou-me do calor da adrenalina, da raiva crescendo dentro de mim, e das vozes agudas gritando para parar. Eu via Pedro em minha frente, sua expressão de desafio, mas algo se rompeu. Um empurrão, um grito ensurdecedor. E então, o silêncio. A visão mudou novamente, e agora estava em uma casa velha, o cheiro de mofo e umidade preenchendo o ar. Os corredores eram longos e tortuosos, e cada passo que eu dava ecoava como um martelo batendo no meu peito. Eu via o que parecia ser uma festa, mas o riso era macabro, as vozes distorcidas, como se fossem gritos disfarçados. A música tocava uma melodia alegre, mas cada nota era uma facada nas minhas memórias. Lá estava eu, cercado por amigos, mas a sensação de felicidade era uma ilusão. O ambiente estava carregado de tensão, e eu podia sentir algo se aproximando, algo ameaçador. As sombras se tornaram mais longas, e a atmosfera estava impregnada de um desespero crescente. Algo estava prestes a acontecer, e eu sabia que não era bom. De repente, tudo escureceu, e eu me vi de volta na cabana abandonada. O celular quebrado estava na minha frente, e as vozes aumentaram em volume gritando como se pedissem ajuda. Você não pode esquecer. As imagens começaram a se acelerar, cada uma mais aterradora do que a anterior. Lembrei-me de uma noite em particular, uma noite que havia se tornado um pesadelo. A festa havia terminado e nós, bêbados e rindo, decidimos ir ao parque. Mas havia algo no ar, uma sensação de que estávamos prestes a cruzar uma linha. Eu vi Pedro se aproximar de um grupo estranho que estava ali. Não eram apenas jovens como nós. Havia algo na maneira como se moviam, algo predador. Vamos, Everton, não seja covarde. Pedro gritou, puxando-me em direção ao grupo. Ele estava radiante, mas a luz nos seus olhos estava se apagando. Tentei recuar, mas as palavras que saíram da minha boca foram inúteis, um aviso que não seria ouvido. A cena se desdobrou em uma espiral de confusão. Me recordei de uma briga, de risadas e de um empurrão. Então tudo se tornou um borrão de cores e sons. A dor no meu peito, a angústia. Olhei para trás e vi Pedro caindo. O impacto foi horrendo e o mundo parecia parar por um segundo, o silêncio sendo quebrado por um grito agudo. Ele se machucou. Alguém gritou, mas as risadas continuaram, como se o horror estivesse se transformando em entretenimento. E eu, parado ali, incapaz de me mover, incapaz de gritar. O medo me paralisou, a culpa me consumiu. Foi então que tudo se apagou novamente, e eu me encontrei na lápide de Pedro, os olhos fixos em seu nome. A imagem do rosto dele, agora distorcido pela dor, surgindo em minha mente como uma cicatriz aberta. Você não fez nada, Everton, sussurrou uma voz do fundo da minha cabeça. Você deixou tudo acontecer.
Os rostos dos amigos se tornaram vultos, suas expressões se transformaram em máscaras de desprezo, e eu percebi que cada um deles sabia. Eles sabiam o que eu tinha feito, e eu era o único que não podia me perdoar. A verdade está aqui. A voz ecoou novamente, mas você não está pronto para encará-la. Os ecos da risada macabra se misturavam com os gritos, e eu sentia que estava preso em uma espiral de memórias que não conseguia controlar. A linha entre o que era real e o que era alucinação se desfez completamente, e eu me vi mergulhado na escuridão novamente. O que eu fiz? Sussurrei, mas a resposta estava além da escuridão, envolta em mistério e dor. O cemitério parecia se fechar ao meu redor, as lápides se movendo, as sombras se agitando. Eu estava em um labirinto sem saída, e cada tentativa de escapar apenas me levava mais fundo na loucura. A luz começou a desaparecer, e eu percebi que estava prestes a ser engolido por uma onda de desespero e arrependimento. A figura encapuzada voltou, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Você precisa lembrar, Everton. Ela sussurrou, sua voz um eco do meu próprio medo. A verdade não pode ser enterrada para sempre. E então, enquanto as sombras se fechavam, eu percebi que a única saída estava em enfrentar o que eu tanto temia. Mas a ideia de encarar a verdade me aterrorizava mais do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Nesse momento, uma nova lembrança surgiu, nítida como um raio em meio à tempestade. A festa, as risadas, as brigas, tudo se desenrolando como um filme que eu já tinha visto. O que eu temia era o que havia acontecido logo depois. A lembrança do grito de Pedro ecoou em minha mente, e eu finalmente compreendi. Não era apenas uma briga, era um acidente. O empurrão havia sido um acidente, mas a culpa que isso gerou me consumiu desde então. Não, 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 gritei, enquanto as sombras se aproximavam. Isso não pode ser verdade. E a figura encapuzada permanece ali, calma, como um juiz aguardando a minha confissão. Eu estava prestes a me afogar na verdade. O peso da culpa me esmagava, e eu caí de joelhos, implorando por perdão. Eu não posso, gritei, mas a figura continuava ali, imóvel, esperando que eu tomasse uma decisão. O peso do passado pressionava sobre mim, e eu sabia que o que quer que eu descobrisse mudaria tudo. A escuridão ao meu redor começou a se agitar, e eu estava em um estado de desespero absoluto. Então, a figura encapuzada se aproximou de mim, e eu a encarei. Seus olhos frios e penetrantes me fizeram sentir como se estivesse sendo despido. Agora você sabe, ela disse. Agora você não pode se esconder mais. Você não pode esquecer o que fez. Quando pensei que tudo estava perdido, uma luz irrompeu na escuridão, e de repente me vi de volta na lápide de Pedro. O céu estava claro, e o vento soprava suavemente. Eu estava sozinho, mas havia algo diferente. Um novo peso pairava no ar, uma presença que não havia estado ali antes. O celular em meu bolso vibrou novamente e o coração pulou em minha garganta. Tremendo, eu puxei, a tela iluminando meu rosto. A nova mensagem me fez gelar o sangue. Você não pode escapar. Estou mais perto do que imagina. O eco da verdade e da culpa estava fresco em minha mente, e agora havia uma nova ameaça pairando sobre mim. Enquanto eu olhava em volta, a sensação de estar observado crescia novamente, e as sombras pareciam se mover de forma mais ameaçadora. O passado que eu havia enfrentado não era o fim, era apenas o começo de algo ainda mais aterrador. Eu sabia que não podia escapar. A verdade estava ali pulsando, e o ciclo de dor parecia interminável. Não, gritei, olhando para o céu. Isso não pode ser. Mas as sombras começaram a se aproximar, e eu me vi cercado novamente. A única certeza que eu tinha era que a luta estava longe de acabar. Capítulo 10 A última mensagem. O eco do grito ainda ressoava em minha mente enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. O cemitério, que antes parecia um lugar de lembranças, agora era um labirinto de dor e confusão. A mensagem em meu celular vibrava como um tambor, insistente e ameaçadora. Você não pode escapar. Estou mais perto do que imagina. Eu precisava de respostas, mas a verdade parecia estar sempre fora de alcance, dançando nas sombras. Olhei ao redor, esperando que algo ou alguém me guiasse, mas tudo o que vi foram lápides cobertas de musgo, como se o tempo estivesse tentando ocultar os segredos enterrados ali. Tentei me concentrar, mas as memórias tumultuadas de Pedro e da briga começaram a se misturar novamente. A imagem dele caindo, as risadas que se transformaram em gritos, e a sensação de impotência me esmagavam. Havia algo que não se encaixava. Eu sabia que havia mais naquela noite, algo que ainda não lembrava. Enquanto eu tentava recordar, uma sombra se moveu atrás de mim. Eu me virei rapidamente, o coração acelerado, mas o que vi me deixou paralisado. Era a figura encapuzada novamente, mais perto do que antes, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Você precisa decidir, Everton, ela sussurrou, sua voz um eco do meu próprio medo. A verdade não pode ser enterrada para sempre. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula. O que você quer de mim?
Sou a lembrança do que você tentou esquecer. Ela respondeu, apontando para a lápide de Pedro. Mas você não pode correr. O passado está sempre à espreita. Com um movimento rápido, ela levantou o capuz, revelando um rosto que me era familiar. Era um amigo, alguém que eu conhecia de antes, mas que eu não conseguia lembrar claramente. Por que você me faz isso? Implorei, a confusão e a dor se intensificando. Porque você precisa entender, ela disse, aproximando-se. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Você sabe disso. E cada mensagem que você recebe é um lembrete do que você não pode ignorar. As palavras dela ecoaram na minha mente. Cada mensagem, cada sombra que eu via, tudo isso estava me levando a um caminho sombrio. Mas a resposta ainda não estava clara. O que realmente havia acontecido? Eu olhei para a lápide, para o nome de Pedro, e uma ideia começou a se formar. Você foi um deles, não foi? Sussurrei, a revelação me atingindo como um choque elétrico. Você estava lá naquela noite. A figura encapuzada deu um passo atrás, seus olhos se estreitando. Sim, e você também estava. Mas só você pode enfrentar a verdade. O que você fez não pode ser esquecido, e os outros estão esperando que você lembre. Uma onda de medo e reconhecimento me percorreu. O grupo que havia estado comigo naquela festa, as risadas que se tornaram gritos, eu não era o único a carregar essa culpa. Eu não estava sozinho. Mas ninguém falava sobre isso. Eu precisava descobrir o que havia acontecido. Por que você está me fazendo passar por isso? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Por que não me conta a verdade? Porque a verdade é sua para descobrir, Everton. Você deve encarar seu passado se quiser seguir em frente. Mas esteja preparado, o que você descobrir pode mudar tudo. Com um movimento abrupto, a figura desapareceu nas sombras, deixando-me sozinho. O silêncio do cemitério me envolveu, e eu percebi que as mensagens não eram apenas um aviso, eram um desafio. A verdade estava ali, aguardando, mas a dúvida ainda pairava no ar. Olhei para o celular novamente. A tela piscava, e a última mensagem havia mudado. Você se lembra de mim? As palavras dançavam diante dos meus olhos, e eu sabia que a resposta poderia ser a chave para desvendar tudo, mas havia tantas possibilidades. Eu poderia seguir a linha de memórias, procurar os amigos que estavam comigo, tentar reconstituir a noite fatídica. Ou talvez o verdadeiro mistério estivesse em descobrir a conexão entre a figura encapuzada e meu próprio passado. E se eu estivesse, de alguma forma, mais conectado a tudo isso do que imaginava? A brisa fria soprou, fazendo as folhas secas dançarem ao meu redor. As dúvidas começaram a se acumular, e eu percebi que estava em um ponto sem volta. A verdade estava ao meu alcance, mas cada resposta poderia trazer mais perguntas. Então, eu respirei fundo e tomei uma decisão. Eu precisava enfrentar isso de uma vez por todas. Mas quando olhei para o horizonte, a figura encapuzada apareceu novamente, longe como uma miragem. Um sorriso sinistro se formou em seu rosto e uma nova mensagem chegou. Pronto para o que vem a seguir, Everton. E enquanto o cemitério se tornava mais escuro, eu soube que o verdadeiro terror estava apenas começando. A linha entre o passado e o presente se desvanece, e cada passo que eu dava poderia me levar a uma verdade que eu não estava preparado para encarar. O futuro se estendia diante de mim, uma teia de incertezas e medos. Será que tudo isso era real? As mensagens, as vozes, a figura encapuzada, era minha mente pregando peças, ou havia algo mais sinistro em jogo? Até onde eu iria para descobrir a verdade? Se eu descobrisse, conseguiria lidar com o que viesse à tona? Ou estaria eu condenado a viver essa loucura para sempre, incapaz de discernir entre o que era real e o que era fruto da minha própria sanidade em frangalhos? Ou pior ainda, se o que eu descobrisse fosse tão horrendo que preferiria viver na ignorância, perdendo-me para sempre na escuridão da minha própria mente. Fim.